Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som. Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. Meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 5 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. À semelhança de um ser vivo, o Sol também tem um ciclo de atividade. Nos seres humanos, esse ciclo é conhecido como ciclo circadiano, o nosso ciclo diário, e é regido por uma hormona chamada melatonina, cuja produção é inibida pela luz do Sol, razão pela qual o nosso ciclo de atividade é de aproximadamente 24 horas. Agora, pensem na duração de uma vida humana, que arredondando para cima dura 100 anos, e tentem extrapolar qual será o ciclo diário, por assim dizer, do nosso Sol, cujo período de vida é de 10 mil milhões de anos. Não é uma relação direta, mas como devem imaginar, o ciclo de atividade do Sol não dura um dia, um mês ou sequer um ano. Na realidade dura em média 11 anos, embora possa variar entre os 9 e os 13 anos. Então, mais ou menos de 11 em 11 anos, o Sol atinge um pico de atividade. E podemos saber quando estamos numa altura de máximo solar graças a um indicador na superfície da nossa estrela, as manchas solares. A superfície visível do Sol, a fotosfera, é semelhante a uma panela de água a ferver, no sentido de o plasma solar borbulhar de forma análoga à água na panela. Claro que as escalas são diferentes, pois o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. As bolhas que na panela têm 1 a 2 cm e demoram 1 segundo até irromper pela superfície para afundar de novo, no Sol tem o tamanho do nosso planeta, demorando cerca de 5 minutos até irromper pela fotosfera, arrefecer e voltar a afundar. Podem pensar neste borbulhar como o estado fundamental, o nível zero da atividade solar. Quase como a nossa respiração. Nem damos por ela, mas está sempre lá em pano de fundo. Ora, nas alturas de máximo, o Sol tem imensa atividade magnética, com estes intensos campos magnéticos a aprisionar o plasma solar em determinadas zonas da fotosfera, impedindo-o de borbulhar, o que faz com que arrefeça. Sendo plasma menos quente do que o da zona circundante, torna-se mais escuro, ou seja, parece uma mancha. Portanto, quanto mais manchada estiver a superfície do Sol, mais ativa está a nossa estrela. Mas a atividade não se resume apenas às manchas. Há ainda o par oposto das manchas, as pelages, que são zonas mais brilhantes da superfície e por isso mais quentes. E ainda imensa atividade explosiva como injeções de matéria coronal, proeminências ou flares. Estes fenómenos explosivos, quando vêm na direção da Terra, podem ter vários efeitos, sendo o mais espetacular deles o aparecimento de auroras sobre os céus dos locais mais próximos dos polos. Mas se há um ciclo e tem um máximo, também tem de ter um mínimo. Pois é, aproximadamente 5 anos depois de um máximo, o Sol atinge um mínimo de atividade, algo semelhante ao que acontece quando nós vamos dormir. Ora, que atividade temos quando estamos a dormir? Respiramos e o Sol faz o mesmo. Nas alturas de mínimo de atividade, a superfície do Sol não apresenta manchas, apenas o seu borbulhar natural. Assim, durante um período de 1 a 2 anos, o Sol tem muito pouca atividade, mas há algumas evidências geológicas da existência de ciclos mais longos, de 210, 2400 e até de 6000 anos. Quando os mínimos de ciclos mais curtos coincidem com os mínimos de ciclos mais longos, estes mínimos podem ser um pouco mais longos do que é habitual. Poderá ter sido isso que aconteceu entre 1645 e 1715, período em que o Sol ficou bloqueado em mínimo, provocando uma mini-época glaciar na Europa. Esta época é conhecida como o mínimo de Maunder e durante cerca de 50 anos não se observaram quaisquer manchas no Sol. Este fenómeno levou a que percebêssemos a importância de monitorizar a atividade solar e desde então o Sol tem sido observado quase ininterruptamente. Desde essa altura já passaram 24 ciclos solares completos. Agora, as manchas estão lentamente a voltar a aparecer à superfície da nossa estrela, o que indica que esta já acordou do seu último sono e que entramos no 25º ciclo solar desde que começaram as observações regulares. Com base nos modelos mais recentes, para a atividade do Sol, prevê-se que o próximo máximo ocorra em julho de 2025. Por isso,
Ainda tem uns 4 ou 5 anos para poupar para uma viagem a Rovaniemi, na Lapónia, para observar as auroras boreais. Mas tenham atenção, não marquem a viagem mesmo para a altura do máximo, porque naquela zona, desde o meio de maio até ao início de agosto, o sol nunca se põe. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.